A bioética consiste em um estudo transdisciplinar envolvendo ciências biológicas, ciências da saúde, ética e sua relação com o direito. Esse é o assunto do tema jurídico de hoje. Boa tarde. Microcefalia, clonagem, ética, extração de células-tronco de embriões, eutanásia, ortoeutanásia. Esses são alguns dos polêmicos assuntos contemplados pela bioética. Para falar sobre o tema, convidamos a advogada Rebeca Cury. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, boa tarde, e que a gente possa ter aí um bom debate sobre a bioética. De início, eu pergunto à senhora o que é efetivamente a bioética, qual é a extensão, o que ela abrange? Boa tarde, Carla. Bem, a bioética ela é um estudo da sistemática das condutas humanas com relação aos avanços na ciência biológica e na atenção à saúde. Então, ela vem elencada de uma carga também de análise, tanto ética quanto moral, dessas condutas e o impacto que elas venham a ter na sociedade. Esse é o principal. Em nome do avanço tecnológico, do avanço científico, tem se atacado muito a ética ou esquecido muito a ética? No Brasil, nós temos algumas limitações, né? Os regramentos, as regras do jogo, como a gente chama. Existe a Lei de Biossegurança, que ela vem para trazer a arrumação com relação a todas essas ações que envolvem pesquisas científicas, com N situações, digamos assim, células-tronco, reprodução humana assistida, medicamentos novos que vêm surgindo, pesquisas com células-tronco, que eu acabei de falar. Então, assim, todas essas questões elas vão ser devidamente regradas pela Lei de Biossegurança, que é a 11.105 de 2005. Essas pesquisas que são desenvolvidas no Brasil, elas devem ser acompanhadas por um comitê de ética. Esse progresso que é dado a cada pesquisa, eles têm de perto o olho dessas comissões de ética e de pesquisa, que devem atuar tanto nas instituições privadas como nas instituições públicas. Então, nós temos regramentos para que essas pesquisas, para que esse desenvolvimento, tanto na área de saúde quanto na área farmacêutica ou na área de pesquisas agrônomas, sejam elas quais sejam, tenham suas limitações. A gente tem aí teria um ranking dos principais infratores nessa área? Eu acho que, assim, ao meu ver, eu não tenho dados objetivamente, assim, trazidos por instituições que eu tenha olhado, mas o ranking maior de debates a gente vê que é na indústria farmacêutica, né? Existe uma luta muito grande porque envolve questões financeiras de altas cifras, né? E envolve também a vontade que as pessoas têm com determinada patologia de resolver a sua problemática, esquecendo muitas vezes que aquele desenvolvimento tecnológico, aquele desenvolvimento farmacêutico, ele necessita passar por uma série de testes até que ele venha chegar ao mercado. Recentemente, a gente teve uma polêmica envolvendo a questão da liberação do Medicamento, né? Medicamento para combater o câncer. Isso. A gente vê que esse debate é muito grande. O Conselho Federal de Medicina ele é muito impositivo com relação à não liberação de algo que não foi devidamente pesquisado ou testado para que venha a ser usado em seres humanos, né? Também tem a Anvisa, que ela exerce um papel muito forte com relação a essa fiscalização. Então, se não é liberado por esses entes que têm a qualidade de ter esse intuito de fiscalização e de verificar se todo aquele procedimento de avanço tecnológico, avanço científico, preencher os procedimentos necessários até que venha a ser utilizado em seres humanos ou venha até o mercado para ser utilizado em outras situações, ele é muito forte para que não haja, né, um prejuízo maior do que um avanço. Porque muitas vezes o que é visto como um avanço, ele pode se configurar num prejuízo se ele não cumpre com as etapas necessárias. Um tema que está relacionado com a questão da bioética e que acabou ressurgindo com uma força recentemente é o do aborto, né? E agora vem, sobretudo por causa da questão da microcefalia. Como é que está o debate em relação às restrições atuais previstas em lei? Bem, eu vou precisar contextualizar um pouco do aborto no Brasil, né? O aborto é considerado crime. Nós temos o artigo 124 do Código Penal, que trata sobre o crime de aborto.
E dentro do próprio artigo, ele vem com duas permissões, duas exceções que não são consideradas crime e que, por isso, são permitidas pela lei brasileira, que é o aborto terapêutico e o aborto humanitário. Né? O aborto, por exemplo, daquela mulher que corre risco de vida estando em um estado de gravidez. Então, é permitido, que é chamado aborto terapêutico. Também temos o caso do aborto humanitário, que foram aquelas mulheres que sofreram violência sexual e que optam por não dar sequência naquela gravidez. Então, essas são as permissões legais trazidas pelo próprio Código Penal. Tivemos também a ADPF 54, que o STF julgou, e nela veio também outra exceção, que foi a permissão para o aborto de fetos anencefálicos. Então, nós temos, no caso da lei brasileira, 3 exceções, né, com relação à permissão para o aborto. O aborto é crime, né, em qualquer outra situação ele é considerado crime, porém, nesses casos, ele é permitido, caso a mulher assim deseje. Mas ainda há uma restrição de tempo, né? Não é qualquer período da gravidez Isso, que nós pode. temos as normas técnicas do Ministério da Saúde e nessas normas que são estabelecidas, eles trazem como até o limite de segurança para que seja efetivado o aborto, né? Digamos, até a 22ª semana de gravidez é permitido. Ou se o feto não chegar até os 500 gramas. Né? É um fator ou outro. Depois da 22ª semana não é mais considerado aborto. Né? Já sai da especificação aborto. São normas técnicas que o Ministério da Saúde desenvolve com as equipes multidisciplinares, analisando as situações, até que limite seria aborto, até que limite seria seguro fazer esse aborto. Então, dentro das permissões legais, né? Então, as equipes multidisciplinares dos hospitais, aqui em Campina nós temos o ISEA, que tem esse trabalho, né? Que tem uma equipe que trabalha única e exclusivamente com essas situações, né? Analisando cada caso e se ele se insere nos casos que têm permissão legal. Com esse crescimento do número de bebês com microcefalia, a gente já tem decisão judicial no estado de Goiás, salvo engano. Sim. Né? Não, um juiz goiano que decidiu que uma mulher que estava grávida com o bebê que poderia, sim, fazer o aborto a partir do pedido que ela formulou. Isso abre precedentes, outras mulheres podem seguir esse mesmo caminho? Abre. A situação da microcefalia, ela é uma situação completamente nova, né, no Brasil. Nós tínhamos casos de microcefalia, obviamente, mas não um surto de casos de microcefalia em virtude da Zika. E isso trouxe uma nova contextualização desses casos de gravidez. Esse juiz, ele fez, obviamente, qualquer juiz, ele vai fazer ele vai sentenciar de acordo com o seu entendimento, de acordo com a lei. Ele buscou a lei e, dentro da sua análise, eu creio que, pela questão da analogia, ele permitiu os casos de aborto somente para onde há microcefalia grave, né? Que seria análogo ao caso do feto anencefálico, microcefalia grave. Porque a microcefalia por si só, ela não justifica, porque existe vida, ela é viável, né? A criança ela vai se desenvolver, não de forma igual às demais crianças, mas isso não seria uma justificativa para a segregação de se ter ou não um filho, né? Isso não é motivo para se requerer um aborto. Ele fez o julgamento dele nos casos da microcefalia grave, que aí se compararia à questão de vida útil e viável que o STF julgou na ADPF 54. E, diante desses casos de muita gravidade na microcefalia, ele autorizou, porque ele verificou que para aquela mulher que estava requerendo seria um sofrimento muito grande passar por todo o processo de gestação sabendo que aquele bebê teria somente algumas horas de vida posterior ao parto, assim como no feto anencefálico. Mas exclusivamente nos casos de microcefalia grave, ele julgou. E esses casos não ficam em aberto, ou seja, não estão automaticamente autorizados. As mulheres vão ter que requerer judicialmente. É uma análise caso a caso. Uma análise caso a caso. Ele verificou para autorizar isso aí 3 laudos médicos, ele não autorizou de forma... De pronto, né? De pronto. Quer dizer, foi feito um estudo mais apurado para que se fosse autorizado esse aborto.
É, joia. A gente vai fazer uma pausa. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, falaremos sobre células-tronco e sua relação com o direito. Extração de células-tronco embrionárias é um dos assuntos deste bloco. Mas antes da gente começar, de fato, a discutir isso, eu queria retomar um pouco a discussão sobre o aborto de uma informação que foi repassada pelo diretor do ISEA acerca do número de abortos de mulheres em estado abortivo que têm chegado no ISEA e com um percentual que não necessariamente está relacionado a aborto espontâneo. Então, voltar a frisar a questão da criminalização do ato, né? E o que é que tem de tramitação no Congresso em relação a isso? Bem, com relação aos números, eu não tenho os dados aqui comigo do próprio ISEA, né? Mas a direção do hospital repassou essas informações para aqui, para a reportagem, e eu creio que esse aumento também se deu em virtude de todas essas situações que a gente está vendo aí, dos casos de microcefalia, zika, a preocupação. Muitas mulheres, elas terminam não tendo o acompanhamento necessário para até mesmo ver que aquilo ali não é algo que venha a ser necessário o aborto, porque essas crianças elas vão ter um acompanhamento, não é? A opção vai ser delas sempre, porque nós não podemos impedir as pessoas de fazer aquilo que elas desejam. Infelizmente, muitas mulheres praticam um aborto criminoso, e aí eu venho frisar mais uma vez, o aborto quando ele não se insere naqueles regramentos que eu trouxe, o aborto humanitário ou o aborto terapêutico, ou, no caso da anencefalia, que foi permitido pelo STF, ele é crime. Então, fica aí o aviso para a população de que, ao praticar algo desse tipo, você está cometendo um crime. Então, se você quer fazer algo nesse sentido, se acha que se insere numa dessas situações de aborto permitidas pela lei, busque as informações corretamente, procure o serviço, procure orientação jurídica, porque você só vai estar devidamente resguardada de não estar cometendo crime quando você é autorizada, seja pelo próprio dispositivo legal, ou seja, por uma decisão judicial que a autorize, né? Então, esses dados são alarmantes e preocupantes, porque também muitas vezes a gente não vai conseguir identificar claramente quem cometeu de forma proposital e quem veio com um aborto natural, porque o aborto natural ele não é penalizado. O próprio organismo da mulher, por várias situações, ele expeliu o feto, né? Isso aí ocorre na doutrina médica, é corriqueiro em vários casos e várias motivações para um aborto natural. Mas o que é provocado, quando ele não se insere dentro das tipificações trazidas pela lei, ele é criminalizado. E como é que está a discussão sobre o tema no Congresso? O que é que tem de novo? No Congresso, nós temos um projeto de lei que visa de aumentar de 1 a 2 terços, se eu não me engano, a penalização para quem provocar o aborto quando se tratar de microcefalia. Mas é apenas um projeto de lei. Como também tramitam várias discussões com relação à permissão para que essas mulheres possam praticar o aborto, assim como foi autorizado para o feto anencefálico. E lembrando que são casos distintos. O feto anencefálico, na análise do STF, eles verificaram que não havia vida útil e viável, né? No caso da microcefalia, só em casos gravíssimos de microcefalia é que se pode analisar essa utilidade e viabilidade, que é um aspecto muito subjetivo, muito complexo, que deve ser analisado com muita cautela. Certo. Agora sim, vamos entrar na questão das células-tronco. O que é que a gente tem no que se refere à legislação sobre esse tipo de pesquisa com célula-tronco embrionária? Sim. A legislação, conforme eu já venho falando aqui, é a Lei 11.105, de 2005, que é a Lei de Biossegurança, e ela trata sobre essas pesquisas de forma muito criteriosa. Por exemplo, aqui no Brasil, não se pode fazer esse tipo de pesquisa com embriões que não sejam com 3 anos ou mais, ou embriões que são considerados inviáveis, e com a autorização dos genitores, das pessoas, dos doadores, né? Então, é mais restrita essa legislação aqui no Brasil com relação às pesquisas de células-tronco, porque elas precisam respeitar o que foi determinado pela Lei de Biossegurança. Então, 3 anos ou mais, né, dessas células-tronco embrionárias é que vai autorizar a pesquisa. Antes disso, não é. Em outros países, funciona de forma diferente? É bem interessante esse comparativo de países, porque o Brasil foi o primeiro da América Latina
a estabelecer uma lei que trata sobre isso, de forma muito mais ampla, né? A gente vê, o México também tem leis, uma lei que trata sobre isso de forma mais liberal do que no Brasil. Nós temos no Reino Unido também legislação que trata sobre a temática de forma também mais abrangente, tanto é que não foi à toa que o caso de clonagem, tudo veio exatamente da Europa, né? As pesquisas foram feitas na Europa. Temos situações até interessantes com relação a essas pesquisas com células-tronco, que, por exemplo, um caso... Países europeus, eles conseguem ser um pouco mais liberais, mas, mesmo assim, a Alemanha, ela proíbe o descarte dos embriões, né? Não é permitido o descarte dos embriões de qualquer maneira. A legislação lá ela é bem rígida. Assim como aqui no Brasil, a legislação chega a ser rígida com relação ao descarte dessas células embrionárias, né? Então, assim, a gente vê que sempre existem discussões éticas e morais com relação a esses estudos, porque, da mesma forma que eles trazem avanços, eles também requerem um cuidado para que não se cause um caos jurídico nessas análises, né? Se você permite determinadas coisas, mas você não tem uma visão do que pode acontecer mais à frente, você pode provocar uma insegurança, uma instabilidade jurídica e social muito grande. Não é um avanço a qualquer custo. Não é um avanço a qualquer custo. Ele deve ser feito de forma criteriosa e de forma que esse avanço justifique alguns danos que venham a ser causados no percurso, no caminho. Tá joia. Vamos para mais um intervalo. Eutanásia é o assunto do último bloco do tema jurídico. Agora abordaremos um assunto polêmico e que divide opiniões, a eutanásia. Professora, qual é a diferença entre eutanásia e ortoeutanásia? A eutanásia, ela é um processo de antecipação até mesmo da morte, né? Você está ali com uma situação de gravidade, mas você age sobre a morte. Você atua. Ela é vista como uma atuação com sentimento de piedade pela situação do outro. Não é permitida a eutanásia no Brasil. A ortoeutanásia, que a gente considera como uma espécie de... Você tem a situação de gravidade do paciente, mas você não age sobre a morte. Você apenas não atua prolongando o sofrimento do paciente. Digamos, eu não vou agir sobre a morte, eu não vou praticar nenhum ato que vá acelerar esse processo de morte. Mas eu também não vou submeter esta pessoa que está em estado de sofrimento a fazer passar por N outros tratamentos ou procedimentos que não vão auxiliar, eficácia, né? Vão provocar até mais sofrimento. Você vai deixar a pessoa ter a sua morte com dignidade, sem sofrimento. Nem você vai antecipar, como é o caso da eutanásia, você não vai agir sobre a morte, nem você vai prolongar uma situação de eminente morte, né? A distanásia, que a gente considera. A distanásia, ela é quando você prolonga aquele sofrimento do paciente, mesmo que artificialmente, só para manter artificialmente a vida, né? A eutanásia, ela chega a ser um meio termo. Ela nem é eutanásia, você não age sobre a morte. Você fica omisso. Você não fica omisso, você tenta trazer dignidade para aquele momento que já é de muita, talvez, extrema dor para aquele paciente, né? Mas você deixa, é como se fosse natural. Deixa naturalmente o processo acontecer de forma natural, só que sem submeter o paciente a outros sofrimentos, para mantê-lo. Esse argumento que foi utilizado quando a gente falou em relação à questão da permissão para o aborto, no caso do anencefálico, que é levando em consideração a utilidade da vida e a viabilidade da vida. Sim. Ele poderia ser também trazido para um caso como esse? De ortonásia ou de eutanásia? Eutanásia não é permitido no Brasil. Sim, mas abriria-se uma exceção nesse sentido? Chegam a ser analisados vários critérios com relação à eutanásia, mas não há uma legislação tratando sobre isso, porque a eutanásia, ela respeita o processo natural de morte. Ela só não vai agir para que se faça ou que se obrigue aquele paciente a fazer uma série de procedimentos que não vão trazer dignidade para aquela morte. Tem toda uma... É uma decisão do paciente, né? Ou dos parentes próximos, se o paciente não tiver em condições de responder. Tem toda uma... A gente está aqui fazendo uma discussão jurídica, mas isso envolve muito uma questão também
de religiosidade e de espiritualidade, né? As famílias que têm um outro olhar. Visão sobre isso, sim. Porque não há como se analisar o ser humano isoladamente. Você não analisa uma decisão de eutanásia ou de tratamento médico por um viés único, exclusivamente e objetivamente jurídico, né? Vamos trazer aqui um exemplo prático. Você tem um paciente com câncer terminal que já vem numa situação de sofrimento, já vem passando por várias cirurgias. Há um diagnóstico de que não há meios de tratamento, o câncer já se alastrou pelo organismo. A pessoa não quer mais e não deseja mais, no estado que se encontra, se submeter a mais dor, a mais cirurgias, a mais tratamentos, ele deseja apenas uma morte digna. Então, você deixa que a pessoa ou seus familiares decidam e digam, olha, a gente quer que ele tenha uma morte digna, a gente só quer que ele não sinta dor, por exemplo. Então, se medica esse paciente para que ele não sinta dor, mas não se obriga ele a estar passando por um desgaste de tratamento, quando, na realidade, já se chegou a um estágio do câncer onde não há mais, na medicina ou na... Não há mais recurso terapêutico. Não há mais outro recurso terapêutico, seriam só paliativos, e aqueles paliativos já não interessam mais ao paciente porque não lhe traz mais dignidade, não lhe traz mais objetivamente, nenhuma chance de cura, e ele deseja apenas ter uma morte digna. Esse olhar, ele é levado em consideração pelos setores jurídicos das secretarias de saúde na hora de, por exemplo, negar uma medicação de uma possibilidade de tratamento que se consideraria como inviável? Não, a gente não tem em secretarias de saúde, as assessorias jurídicas não têm o condão de dizer se há viabilidade ou não do tratamento. Quem tem o condão de dizer viabilidade ou não do tratamento é o médico. Se ele acha que há viabilidade do tratamento e o paciente deseja se submeter, esse tratamento vai ser deferido, disponibilizado a esse paciente, né? Porque essa decisão é médica e essa decisão também é do paciente. Nunca essa interferência de qualquer jurídico que seja vai poder decidir se há ou não viabilidade para essa pessoa. Tanto é que, às vezes, o medicamento ele não se encontra no rol de medicamentos distribuídos pelas secretarias, né? Seja de saúde, seja o Ministério da Saúde, seja a Secretaria de Estado ou do município. Mas o fato de não se inserir no rol não quer dizer que esses 3 entes não possam ser devidamente processados, né? Que se movam ação contra os 3 entes em conjunto para que eles forneçam o medicamento para aquele determinado paciente. E aí existem as divisões de atribuições, né? A União, o Estado tem aqueles medicamentos de alto custo que fazem parte do rol de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas. O município, com a atenção básica à saúde, que tem também sua listagem de medicamentos estabelecida pelo Ministério da Saúde. E aqueles medicamentos que não se encontram em nenhum dos rols, os 3 entes são responsabilizados e devem ser responsabilizados em conjunto, não isoladamente, porque aí você estaria gerando muito ônus para um em detrimento de outro. Né? Nesse caso, o paciente teria que entrar na justiça requerendo de cada um? Se for um medicamento que não esteja no rol, ele entra contra os 3 entes. Mas isso é uma decisão muito do advogado, né? O advogado pode decidir entrar contra um dos entes e eles, entre si, entrarem com ações regressivas, digamos. Seria esse o entendimento. Então, não há que se questionar quando um paciente entra com ação contra qualquer um desses entes. A briga não é com relação ao paciente. A gente tem que atender e a discussão fica para outro polo, fica para outro momento. Doutora Rebeca, eu quero agradecer aqui a sua participação no tema jurídico, extremamente esclarecedora. Foi muito bom tê-la aqui conosco. E fica o convite para uma outra oportunidade a gente voltar a discutir este e outros temas que a senhora também se sinta à vontade para fazê-lo. Eu agradeço e quero tranquilizar um pouco as mães que estão com bebês com microcefalia ou grávidas de bebês com microcefalia, de que existe um convênio importante firmado entre a Unifacisa e o município de Campina Grande, onde há um laboratório no Pedro I, laboratório especializado no atendimento, com equipe multiprofissional. E foi graças a essa união entre uma instituição de ensino superior da nossa cidade e o próprio município que nós prestamos esse atendimento multidisciplinar, dando dignidade a esses bebês e a essas mães. Então, a gente vê sempre uma forma de buscar preservar a vida, que é muito importante, muito mais importante do que tentar não dar essa oportunidade para as pessoas que desejam, que querem e que dão importância a essa vida.
Obrigada, professora. Eu agradeço. E chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.